Continuando a resolver aí questões sobre associação de resistores, essa daqui, ó, no circuito elétrico, em série, ilustrado na figura, a fonte de energia elétrica tem tensão de 20 volts. Pede para determinar o valor da resistência equivalente no circuito, a intensidade da corrente elétrica estabelecida no circuito e o valor da tensão elétrica em cada resistor. Lembrando que quando a gente fala da associação em série, a corrente elétrica que percorre o circuito, ela vai ser a mesma, ela não varia. Já a tensão elétrica, ela é uma para cada resistor aqui. Então, no resistor 1, vai passar um valor de tensão elétrica, no resistor 2, vai passar um outro valor de tensão elétrica. O circuito todo, ele tem tensão elétrica de 20 volts. Bom, quando na letra A, quando pede para determinar o valor da resistência elétrica, a gente sabe que a resistência elétrica num circuito em série vai ser a soma de todas as resistências. Então, eu tenho 2 mais 3, que vai ser igual a 5 ohms. A intensidade da corrente elétrica estabelecida no circuito, a gente vai encontrar através dessa fórmula, né? A intensidade da corrente vai ser a tensão do circuito dividido pela resistência equivalente desse circuito. Então, eu tenho que a intensidade dessa corrente elétrica, tensão do circuito é 20 volts, e a resistência equivalente do circuito, a gente calculou aqui na letra A, é igual a 5. Então, a intensidade da corrente elétrica nesse circuito vai ser igual a 4 amperes. Na letra C, ele pede para a gente determinar o valor da tensão elétrica em cada resistor. Ou seja, eu vou ter um primeiro valor aqui de tensão elétrica para o primeiro resistor e um valor de tensão elétrica para um segundo resistor aqui. A gente vai trabalhar com essa fórmula aqui de cima, né? Fazendo aqui essa multiplicação cruzada. Então, eu tenho que o valor da tensão vai ser a intensidade da corrente vezes a resistência. Então, eu tenho intensidade da corrente multiplica a primeira resistência. Na segunda tensão, intensidade da corrente que multiplica a segunda resistência. Substituindo os valores, a intensidade da corrente, ela é única nessa associação. Então, ó, descobrimos aqui, né, calculamos na letra B, é 4 amperes. Então, eu tenho 4 vezes a resistência 1. Resistência 1 é igual a 2 ohms. 4 vezes 2 é igual a 8. Estou falando de tensão elétrica, então são 8 volts. Na segunda tensão, eu tenho a corrente elétrica, continua sendo 4, corrente elétrica do circuito. Resistência 2 é igual a 3 ohms. E 4 vezes 3 é igual a 12 volts. Se eu quiser entender, né, melhor o que esses valores significam, eu posso somar aqui, ó, o 8, né, a primeira tensão lá do primeiro resistor, mais 12 é a segunda tensão lá do segundo resistor, eu tenho 20. Ou seja, é o valor da minha tensão nesse circuito todo.